Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros, tudo bem? Você está me ouvindo Bem, bem aí, Michael? sim, perfeitamente, companheiro. Também Bom, muito alegre depois de 10 anos que nos vimos. é verdade, muita saudade, né? Boa militância. Primeiramente, agradecer o convite aí do César, da companheirada. Vou botar aqui o meu cronômetro para poder acompanhar o tempo, né? Porque senão a gente se perde, Uhum, né? Eu sei que a atividade é um painel bastante rico, né? Eu estou uhum. aqui sempre aprendendo bastante nesses eventos, porque é importante estar em contato com pessoas que estão aí na militância, que estão aí no dia a dia das coisas. A gente fica no momento sindical, né? Então a gente, por mais que a gente tenha como pauta as grandes causas da humanidade, entre elas a questão da água e do saneamento, a gente sempre acaba se perdendo um pouco nas pautas corporativas, né? Porque é o nosso dia a dia, feijão com arroz aqui do sindicato, né? Então a gente precisa sempre estar saindo do nosso feijão com arroz e indo para o diálogo mais amplo com a sociedade, né? E o Sindai é um sindicato que tem esse compromisso de ser um sindicato cidadão, né? E a gente está sempre buscando ampliar a nossa visão em relação aos grandes temas da sociedade. Primeiramente, dizer para o companheiro que tem um companheiro nosso chamado Alexandre, né, que está aqui, da Embasa de Conquista, nosso diretor de base, embora seja um companheiro mais da área administrativa, está aqui acompanhando o processo. A gente vai um pouco depois fazer um diálogo para poder saber o que está rolando aí nessa relação, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui que a gente, vocês vão entender o contexto um pouco, né? Mais amplo dessa questão, até porque eu defendo que a Embasa tenha mais controle social. Eu acho que a Embasa hoje não tem praticamente nenhum controle social. Eu acho que é um mecanismo que a gente precisa aprimorar muito, né? Está aí com o Pedro Moraes, que não me deixa mentir, né? Professor Moraes, que é um dos grandes defensores do controle social, da participação popular. E a Embasa, que parece ser uma empresa pública, é uma empresa que precisa de mais controle social, né? Mas, assim, eu queria. O tempo é curto, então eu vou focar bastante na questão de complementar o que o professor Moraes colocou sobre a nova lei de saneamento, mas no sentido de trazer para o estado da Bahia e já uma das consequências dessa lei do saneamento, né? A gente está numa luta muito forte contra a abertura de capital da Embasa. Hoje, talvez seja uma das principais lutas aí que a gente tem encampado, essa questão da abertura do capital é a luta de todos nós. E aí, o porquê isso, né? Porque essa lei do saneamento, que altera o marco legal, ela só foi aprovada porque houve um acordão, né? A gente fez uma grande resistência no Congresso, conversamos, fizemos um corpo a corpo lá com os deputados e senadores, e a gente estava numa expectativa grande de conseguir barrar a aprovação dessa lei. Só que, de dado momento, nós conseguimos rachar os governadores, especialmente os governadores do Nordeste, estavam contra a lei, teve alguns governadores mais do centro que também estavam contra a lei, a gente conseguiu rachar os governadores e as bancadas estavam divididas, o Centrão estava muito indeciso, a gente fez um trabalho muito forte de conversa com os deputados e a gente estava conseguindo segurar, nós conseguimos segurar duas MPs, a 844 e a 868, que tinham basicamente o mesmo teor, né, dessa lei que foi aprovada, né, em linhas gerais. E aí essa lei só foi aprovada por conta de uma grande articulação e de um acordão que houve entre os governadores, né? E o governador que foi o líder desse acordão foi exatamente o governador Rui Costa, né? E que foi que viabilizou que fosse aprovada essa lei, mas com ressalvas, né? Ou seja, dando um tempo, um prazo para que as empresas pudessem se adaptar. Então, Rui Costa aceitou essa aberração, dessa inconstitucionalidade, que é a vedação do contrato de programa, que o contrato de programa tem a ver com o pacto federativo, né, tem a ver com a gestão associada, e possibilita que entes públicos, né, no caso a prefeitura municipal, né, o município, na verdade, que aí que prefeitura e Câmara, né, o município possa fazer um contrato de programa junto a uma empresa pública, né, e aí eles estabeleceram esses contratos a partir do plano municipal de saneamento e você operar durante muitos anos, né, o saneamento no município. E os governadores acabaram aceitando nesse acordão
que houvesse essa vedação inconstitucional do contrato-programa, mas com uma certa, assim, um prazo, né? Esse prazo iria até março de 2022. E aí fizeram esse acordão lá com o Rodrigo Maia, com a Alcolumbre, e viabilizaram a aprovação dessa lei, né? Que, se a gente mantivesse a resistência, eu tenho certeza que eles não conseguiram aprovar essa lei da forma como foi. E aí, com o acordo, eles fizeram a aprovação, né? Passou na Câmara com voto contra dos partidos de esquerda, né? Com o PT, PCdoB, PSOL. O PDT e PSB ficaram divididos lá, como sempre, né? PSB e PDT. Mas aí, o que acontece? Quando, na hora de sancionar a lei, o presidente Bolsonaro vetou exatamente os artigos que eram o acordo feito o governador. Se ele tomar a facada nas costas, tá bem tomada, porque quem faz acordo com gente que não presta, acontece isso, né? E aí, o artigo 16, que era o principal, que dava esse prazo para as empresas estaduais fazerem contrato de programa, né? Novos contratos de programa até o prazo, e a partir dali, a partir de 2022, de abril de 2022, você não teria mais a possibilidade de fazer novos contratos de programa. Ou seja, eles aceitaram esse tipo de picaretagem, né? Esse tipo de malandragem inconstitucional, mas a partir de um prazo para fazer média, né? E aí, só que essa média, o que está por trás disso é muito diferente, né? O que está por trás na verdade, uma aceitação daquilo que é o programa do governo Bolsonaro, que empurrar, né, a privatização do saneamento, empurrar a privatização da água de goela abaixo, de cima para baixo. E aí, o governo da Bahia, muito afinado com essa proposição, tem feito uma injunção muito forte, inclusive trocou o diretor financeiro da Embasa recentemente, tirou um funcionário de carreira muito antigo, né, que é o Dilemar Matos, foi inclusive diretor do sindicato, e colocou no lugar dele um cara chamado Cláudio Vilas Boas, que vem da BRK Jaguaribe, ou seja, uma empresa que era do grupo Debrecht. Hoje essa empresa está na mão do grupo Brookfield, né, que é um fundo de investimentos canadense, né, ou seja, é um mercado financeiro. Então, colocou esse cara para gerir a finança da Embasa, né, e com a justificativa, né, que o cara veio para abrir o capital da Embasa. Então, a justificativa do governo para colocar esse diretor financeiro é porque ele iria viabilizar a abertura de capital da Embasa, mesmo ele, até o ano passado, né, tinha trabalhado, né, numa empresa que mantém contrato de PPP com a própria Embasa. Então, é um escândalo isso, né, é um escândalo. E o que se quer é abrir o capital da Embasa, entregar, e o governador, inclusive, anunciou que iria abrir o capital antes de ter estudos, né, públicos sobre isso, só depois que ele anunciou a abertura de capital, em dezembro do ano passado, que aí esse ano a Embasa resolveu contratar estudos, aí contratou uma consultoria internacional, a Ernst Young, muito conhecida, para fazer estudos, para avaliar essa questão da abertura de capital. Ou seja, ele anunciou antes de estudar, né? Então, antes de ter detalhes técnicos sobre o assunto. E aí tem feito reuniões com bancos, né, para vender essa ideia de que vai abrir o capital da Embasa, ou seja, a decisão política e ideológica já está tomada, independentemente do que digam os estudos, já existe uma posição ideológica do governador de defesa da abertura de capital, né? E o que significa a abertura de capital significa que a Embasa deixará de ser uma empresa de caráter público, né? Hoje, 99,7% das ações da Embasa são do Estado da Bahia, ou seja, são do povo da Bahia. Então, ou seja, 49% das ações passariam para o ente privado, né, para empresas privadas, o que significa que a Embasa passará a obedecer às regras do mercado financeiro. No momento que a empresa abre o capital, ela tem que se submeter a todos os critérios e as regras da Bolsa de Valores e da Comissão de Valores Imobiliários. Então, ela deixará de pautar-se pela necessidade pública, né? Ou seja, pela vontade do poder público, de acordo com aquilo que é demandado pela sociedade, para ser pautado com a geração de lucro, né? Então, como o Moraes já falou inicialmente, a Embasa atua hoje
o chamado subsídio cruzado. Então, as cidades que arrecadam mais, elas ajudam, né, a subsidiar o saneamento nas cidades menores. Ou seja, se hoje apenas 20 e poucas cidades que a Embasa opera dão lucro, esse lucro, né, esse excedente, né, esse superávit dessas cidades maiores é que garante o abastecimento, garante a operação nas mais de 30 cidades que são cidades onde a operação do sistema da Embasa não dá retorno financeiro para a empresa. Então, lá o subsídio cruzado, esse equilíbrio financeiro da Embasa, é que garante que as cidades pequenas, cidades onde grande parte da população paga tarifa social, tenham aquele serviço, mesmo que não haja lucro, né, na operação daquela cidade. E isso nós estamos falando da grande maioria das cidades da Bahia. São cidades muito pequenas, cidades com menos de 20 mil habitantes, né? E aí a gente vai para uma situação que é o seguinte: o capital financeiro, mesmo não sendo majoritário na Embasa, mesmo ele tendo apenas 40% ou 49% das ações, de acordo com as regras da Comissão de Valores Imobiliários e da Bolsa de Valores, ele terá que trabalhar para gerar o excedente econômico, ou seja, o excedente que a Embasa vai ter que gerar vai ter que ser distribuído na forma de dividendos para os investidores. Então, isso necessariamente, no futuro próximo, a lógica da Embasa com capital aberto não será garantir o abastecimento nas cidades onde vai dar retorno, onde não dá retorno financeiro, mas sim gerar lucro. E isso, o que é que vai acontecer? A Embasa vai deixar de fazer investimentos, né? Porque ainda existe, embora a Embasa tenha avançado muito em termos do tamanho do seu serviço, da abrangência, é uma das empresas brasileiras que mais avançou na universalização do saneamento, com todas as dificuldades, com todos os efeitos que ela tem na sua atuação, ela, do ponto de vista de Brasil, foi onde mais avançou. E aí a gente vai ter um problema que a Embasa vai deixar de investir e a Embasa vai ter que garantir a geração de lucro para distribuição de dividendos para os acionistas. Então, isso é o que vai acontecer na prática, né? Fora que a própria abertura de capital em si vai gerar uma perda de imunidade tributária para a Embasa em torno de 300 milhões de reais por ano. Então, a própria abertura de capital em si já vai gerar um prejuízo para a Embasa, que hoje, né, é maior do que o lucro líquido da Embasa. Para vocês terem ideia, só o prejuízo que ela vai ter com a perda da imunidade tributária já é maior do que o próprio lucro líquido dela, né, em termos contábeis. Então, será um desastre para o Estado da Bahia e será um desastre para o povo da Bahia, porque o capital, para poder garantir que tenha esse excedente, tenha lucro para distribuir para acionistas, a Embasa vai ter que aumentar exponencialmente o valor da tarifa para a população. Não se enganem, a abertura de capital será um tarifaço em cima da população e ocasionará uma perda de qualidade de serviço para a população, que se vocês reclamam hoje, quando abrir o capital, a coisa vai piorar em muito, porque invariavelmente todos os lugares onde houve abertura de capital ou privatização, se buscou cortar custos, né, na execução de serviços para poder aumentar a taxa de lucro para os investidores, o que significou, invariavelmente, e aí tem estudos aí, alhures, inclusive matérias jornalísticas, de que todo lugar que foi privatizado, abriu capital, qualidade do serviço caiu, tarifa aumentou e reduziu investimentos, especialmente para as populações mais pobres. Então, é isso que a gente quer trazer de recado inicialmente. Aí depois a gente pode ampliar esse debate mais na frente, se for necessário. Desculpe ter passado o tempo, mas dá para concluir aqui o raciocínio.